Pessoal, quando nós consideramos o passe, seja o passe presencial, o passe à distância, existe uma equipe espiritual que preside esses esforços e que faz o conduzimento desse areal. Quando a gente considera a nossa condição de encarnados, a gente está vendo uma maioria que está aqui e, enquanto encarnado, precisa sim das orações, mas em relação aos desencarnados, nos tornamos uma minoria, porque os desencarnados, eles vão ter, em quantidade ainda maior, necessitados desse recurso. Até porque, gente, quando a gente considera a psicosfera terrestre, a porcentagem que está encarnada, ela é menor do que a porcentagem desencarnada. Então, Emmanuel nos traça aí uma perspectiva de em torno de 20 bilhões de espíritos encarnados, mas que tem variação. Ele nos traça enquanto um prospecto, na época em que ele houvera trago, considerando inclusive na casa dos 30 bilhões, entre encarnado e desencarnado, mas hoje na Terra somos mais de 8 bilhões encarnados aqui. Nesse sentido que mais de 20 bilhões estão desencarnados, mas fazem parte do areal terrícola, aguardando uma oportunidade para encarnar. Por esse motivo que existem mais espíritos desencarnados do que encarnados, necessitados do passe. E quando a gente considera também encarnados, há uma necessidade enorme. Nesse sentido que os trabalhos do passe à distância, eles são promovidos por Jesus atendendo à nossa necessidade, à nossa urgência de recebermos essas plenitudes que vão nos alcançando, que vão tendo efeitos cirúrgicos dentro de nós, incisivos, para aquela área que o indivíduo precisa, porque é curioso, visto que o passe à distância, por exemplo, que é do tratamento espiritual que acontece via radiação, eu posso estar ouvindo aquelas mesmas palavras que o outro está ouvindo, mas para mim tem um efeito direcionado para uma área específica, enquanto que para o outro isso vai ter um efeito em outra área, de acordo com a necessidade de cada qual. E nesse sentido que vai ser trago sobre essa incisão cirúrgica que acontece no momento que aquela oração está sendo feita, visto que na pauta da minha necessidade, da minha fé e da minha abertura, vão ser realizados bênçãos, porta adentro da minha alma, em aspectos cruciais para mim. E quando alguém se coloca a serviço desse caminho, nós somos os primeiros a ser beneficiados. Inclusive, existe aí uma associação da espiritualidade maior com o passe e a palavra bendita. A palavra recheada de delicadeza, de generosidade, de paciência, de consolo, de esperança, de ânimo inesgotáveis. E é por isso que, quando nós falamos alguma reflexão, a gente procura trazer o aspecto da consolação. Porque a palavra do Cristo, ela é consoladora.
E nós temos, gente, no Evangelho de Jesus, o nosso contato com a fonte, visto que é do coração do Mestre que promana as direções para o nosso caminhar. Quando a gente considera que quanto mais o espírito ele evolui, mais rápido ele vai passar a evoluir. Então, se há 2000 anos atrás, em torno desse período, Jesus, ele já era o Cristo planetário, a gente poderia imaginar onde Jesus está hoje, sendo que ele, já numa envergadura crítica, há mais de 2000 anos atrás, e que exatamente por estar nesse local, ele evolui mais rápido do que eu, porque ele já tem uma envergadura angelical. Então, a velocidade de evolução de Jesus não é a mesma da minha, porque Jesus está numa outra frequência, numa outra velocidade, e, portanto, é inabordável para nós e vai nos mostrar a urgência de arregaçarmos a manga e trabalhar, que é uma necessidade. Inclusive, quando o espírito, ele na Terra, se engaja no bom trabalho, quando ele desencarna, ele é localizado no setor de serviço rapidamente, para que ele não perca tempo. Então, aquele espírito que tem um mérito por ter feito um serviço nobre enquanto encarnado e sido fiel a ele, quando ele desencarnar, ele, de forma otimizada, é situado naquela mesma área de serviço, para que ele possa dar continuidade, via trabalho nobre, à sua trajetória evolutiva, que é inestancável. Eu posso parar, posso diminuir o passo, mas eu não posso retroagir. E a lei do progresso, uma hora me chama para continuar via chacoalhos, despertamentos, imposições expiatórias, para que eu dê continuidade ao meu processo evolutivo, caso tenha paralisado ou esteja repetindo já em várias vezes no mesmo ponto. A gente tem um relato de uma senhora que ela cuidava de cegos. Então, ela tinha uma instituição ali no Rio de Janeiro, que ela houvera aberto e que dava assistência para aqueles que ou não tinham a visão de nascença ou tinham perdido ao longo da sua trajetória. E ela, inclusive, fazia tradução de livros espíritas para o braille, para acessibilizar para os cegos. E essa senhora, quando ela veio a desencarnar, ela foi situada na colônia, num setor que recebia os cegos quando desencarnavam. E ela dizia da alegria que ela experimentava ao receber um cego que estava nessa condição enquanto encarnado e que ao chegar lá passava a ver. Ela diz que tinha aquele outro que, mesmo cego enquanto encarnado, ao chegar lá, continuava cego, mas tinha aquele que, enquanto encarnado e cego, chegava lá e, vendo, conseguia então se desvencilhar da condição que houvera sido imposta para ele na sua última vilegiatura. Então, ela, enquanto encarnada num serviço nobre e ininterrupto que ela fez, ao desencarnar, ela foi levada para o setor em que ela continuou trabalhando com cegos, agora aqueles que desencarnavam, para os acompanhar, e pôde viver essa felicidade de continuar numa área que ela gostava, que ela já estava afeita essa área, portanto ligada ao seu propósito de vida, e ao mesmo tempo ela podendo dar continuidade à sua trajetória evolutiva.
auxiliando aqueles espíritos que desencarnavam e que na Terra houveram estados sob a cegueira. E nesse sentido que vai ser descerrado para nós que a nossa proposta enquanto encarnados é podermos, numa lealdade importante, porque isso não foi trago pelo Geraldinho acerca de um trabalhador da Leira Espírita que ele fazia aplicamento de passes e enquanto ele estava ali até o 1000º passe, ainda estava sob caráter experimental o seu serviço. Então, o nosso trabalho com Jesus, ele vai ter estágios. É na medida que eu vou sendo fiel e vou me fortalecendo das armaduras do Cristo para seguir naquela proposta, é que a gente vai saindo de determinado degrau e indo para um degrau acima, onde a gente vai tendo uma consolidação do trabalho que está acontecendo junto às esferas superiores. Um outro exemplo que o Geraldinho trazia é que a cada 50 enfermos que estavam sob o atendimento desse espírito encarnado, passista, esse passista ganhava um enfermeiro espiritual, direcionado para a tarefa que ele realizava. Em sendo assim, a cada 50 de consulentes e doentes que estavam recebendo o benefício do passe, vinha um benfeitor enfermeiro para auxiliar naquela tarefa, mesmo que acontecia. E, às vezes, um encarnado que recebia o benefício daquele passe, quando desencarnava, esse espírito ia para junto desse passista para auxiliar no trabalho que ele fazia. Então, inclusive, quando a gente, com o nosso trabalho, beneficia aos outros, esse outro vindo a desencarnar, ele vai desejar nos ajudar naquele trabalho que a gente realiza. Então, mostra que é uma rede, é uma cadeia em cascata, onde o bem gera o bem. A simpatia gera simpatia, porque é aquela simpatia que eu não espero receber para dar. Eu dou essa vibração por onde eu passo, naquilo que eu realizo, e por isso que a gente vai vivendo aquilo que Jesus vai dizer em Lucas, granjeai amigos, porque do trabalho nobre que eu vou realizando, a gente vai fazendo uma rede em cascata de cooperadores da nossa ação. Tantos quantos sejam auxiliados por aquele areal, desejarão, depois que desencarnarem, ou mesmo encarnados, a partir da movimentação que cada qual vai desejando fazer para se situar num local de utilidade, se associa a nós e vai, mesmo que em pensamento, contribuir para o bem-sucedimento daquela proposta. Porque às vezes alguém pode não estar diretamente participando de algo conosco, mas ela mentaliza positivo, ela procura canalizar energias boas para aquela proposta. Então, de alguma forma, ela contribui. E no desdobramento do sono, a gente continua o trabalho. É por isso, gente, que nós temos que ter cuidado para dormir bem, para rezante dormir e para termos uma vigília tal que nos permita uma noite de sono adequada. Porque caso eu não esteja moralmente preparada para uma vigília indevida, eu poderei não ter condição de estar num trabalho no mundo espiritual naquela noite. Como o Décio comentava numa colocação que ele fez, que um
amigo houvera ligado para ele, falado que eles tinham começado um novo curso no astral, porque esse amigo, ele tem uma mediunidade onírica. Então ele lembra das coisas que aconteceram no desdobramento do seu sono. Então ele houvera comentado com o Décio que eles começaram um curso novo no astral e que ambos estavam nessa mesma turma, que naquela noite eles houveram ido, inclusive a aula tinha sido sobre consciência. Então, quando a gente desdobra, a gente pode continuar a preparação para o trabalho que a gente faz, seja um curso, seja uma excursão numa determinada região umbralina, na visita a uma família encarnada, algo que faz parte das atividades que nós realizamos, que a espiritualidade maior nos chama para que a gente possa continuar o nosso esforço iluminativo. Porque o nosso estágio precisa do trabalho no bem para a gente avançar. Existem estágios superiores aos nossos, evolutivos, que só do indivíduo decidir, escolher, querer, ele já fica na vibração de avanço. Mas nós, nesse estágio que estamos, necessitamos estar envolvidos num trabalho positivo, para a gente poder conseguir evoluir, avançar. Por isso que se eu não abraço uma frente de trabalho e me comprometo com ela, eu não amadureço. Eu fico dando volta no mesmo lugar. Para alcançar a maturidade, a utilidade, porque vai começar a partir dessa perspectiva da espiritualidade, de trabalhar minha fé, minha esperança, minha caridade, meu perdão. E então, eu me situo numa leira útil, onde eu coloco minha habilidade a serviço de Jesus, e é aí que eu vou podendo realmente, pelo meu comprometimento, ir amadurecendo, onde eu ignoro cansaço, desânimo, perseguição. Tudo isso se torna irrelevante, quimérico, enquanto insignificante, perto da alegria e do desejo que eu trago de ser leal a Jesus. É por esse motivo que a gente precisa estar atento para que, quando a gente dormir, seja possível a gente continuar o nosso labor no bem. Houve uma certa ocasião em que uma conhecida houvera perdido a sua filha pelo autoextermínio. E por ser uma jovem que estava em começo de carreira, inteligente, preparada, infelizmente, houve esse sucumbimento. E aquilo me abalou tanto que naquela noite eu tive que levantar, vomitei mais de uma vez. A minha cabeça doía muito, porque realmente aquilo mexeu comigo e eu precisei fazer um esforço muito grande para me recompor espiritualmente, para que eu pudesse me manter forte e, mediante daquela situação, rezar por essa jovem, rezar pelos seus familiares, porque em face do aspecto consumado, o que nós podemos fazer é rezar, enviarmos as nossas melhores energias para que esse espírito possa ser atendido e programar a sua continuidade via uma próxima reencarnação, e mesmo ali no atendimento ela poder dar continuidade. E nesse sentido que eu precisei de rezar e fazer um esforço para me recompor espiritualmente, porque senão o trabalho naquela noite ficaria prejudicado, porque aquilo estava me aturdindo. E nesse sentido que se eu não consigo desligar daquela situação, enquanto aí colocar em oração e saber que, como já aconteceu, pedir para Maria passar na frente, que ela que cuida das almas suicidas, e poder fazer essa proclamação da vitória de Jesus sobre toda a situação, mesmo nas dificuldades, nas intempéries e nas situações que acontecem num orbe como a Terra, foi essencial para que eu pudesse fazer essa retomada do meu fôlego, para que naquela noite eu pudesse adormecer,
porque senão eu ia ter ficado a noite toda acordada, e isso ia acabar prejudicando o trabalho que me esperava no desdobramento, enquanto algo que eu preciso realizar. Por isso que é interesse primeiramente meu estar preparado. Por isso, gente, que quando alguém escolhe um vício e se demora nessa situação, o indivíduo acaba se inaptando para um bom labor quando ele dorme. Porque em vez dele ir para uma região onde ele possa estudar, onde ele possa ser útil de alguma forma, ele acaba indo para uma região de afinidade com o vício que ele traz e que ele locupleta. Por isso que o aspecto relacionado à nossa mente é primacial, para que a gente tenha disposição para moralmente estarmos aptos ao trabalho quando ele nos chama. Nesse sentido que, tanto considerando uma vigília quanto um desdobramento do sono, eu precisarei desejar aquele labor, me preparar para ele ardentemente, até considerando que a mais necessitada de estar envolvida nisso sou eu. E a partir daquilo que Jesus vai mostrando para nós, visto que Jesus ele vai confirmando aquela trajetória nossa, quando inclusive ele teve a materialização ali diante de Maria Madalena, 3 dias depois de ressurreto, e logo no subsequente, quando ele inclusive pediu para ela distribuir aquela boa nova, acaba que ele vai aparecer ali para os apóstolos, depois ele vai aparecer para os 500 da Galileia, e na sua última materialização foi ali com João e Pedro, ali à beira do lago de Genezaré. Então, acaba que nós temos aí algumas materializações de Jesus, e inclusive a aparição aos 2 discípulos de Emaús, que vai ser trago no relato de Lucas, capítulo 24, que 2 deles caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, que estava a 60 estádios distante de Jerusalém. Eles iam falando um com o outro de tudo quanto havia passado. Sucede que quando iam conversando e conferindo entre si, Jesus mesmo se aproxima e ia com eles. Os olhos dos 2 estavam vendados e, nesse sentido, por essa turbação das suas visões, eles não o reconheceram. Ele lhes disse: quem é o que ides conversando e conferindo um com o outro, e por que estáis tristes? Um deles responde, de nome Cleofas: és forasteiro em Jerusalém e não sabeis o que ali se tem ocorrido esses dias? Ele lhes disse: que houve? Responderam os 2: é sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta varão, poderoso em palavras, em obras, perante Deus e o populacho. Como os sumos sacerdotes e os magistrados nossos o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que resgataria Israel. E agora, com tudo isso, hoje já faz 3º dia depois que essas coisas sucederam. Também é verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos espantaram. Na alvorada houveram ido ao sepulcro, não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que elas também tinham tido uma visão de anjos, os quais dizerem que ele vive. Alguns dos nossos
foram ao sepulcro e viram que era assim como as mulheres houveram dito, mas a ele não o acharam. Então Jesus diz: ó tardos e estultos de coração para crer em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não importava que o Cristo sofresse esses acontecimentos e que assim entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas outros, lhes explicava o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Quando estavam perto da aldeiola para onde caminhavam, ele deu a entender que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram e pediram: fique em nossa companhia, já é tarde, o dia já declina. E ele entra com os dois. Acontece que, estando sentado com eles à mesa, toma o pão e o abençoa, e tendo partido, lhe o dava. No instante mesmo se lhe abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desaparece diante dos olhos. Então disseram um para o outro: não é verdade que sentíamos abrasar-nos o coração quando ele nos falava pela ruela e nos explicava as Escrituras? E levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Achando-os juntos 11 e os que com ele estavam, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e aparecera a Simão. Ambos contaram o que lhes havia acontecido no caminhar e como reconheceram Jesus ao partir do pão. Então, aqui vai mostrar um pouco esse enxergar Jesus, visto que as palavras de Jesus podem estar sendo ditas nos meus ouvidos e eu não assimilar aquilo que ele está me trazendo, destilando de orientação, e inclusive pode passar despercebido. E nesse sentido que quando existe essa perspectiva, nós vamos perceber que vai de fato ser uma intimidade que eu vou construindo. É por esse motivo que quanto mais a gente é leal naquele caminho com o mestre, mais rápido a gente reconhece aquilo que promana dele. Nós poderíamos considerar esses dois discípulos de Emaús que talvez se tivesse uma caminhada maior junto com Jesus, já teriam reconhecido ele quando vissem. No início aqui do ponto onde o viram e já saberiam se tratar de Jesus. Então aquela caminhada teria tido uma conversa diferente, até porque eles, sabendo que era Jesus, poderiam ter uma abertura de colocar, seja dúvida ali diante de Jesus, seja um sentimento que estivessem vivendo, e poderem saber de Jesus o que ele desejava que eles fizessem a partir de ali, fazendo o discerno do porvir para a trajetória daqueles dois. E nesse sentido que se eles soubessem ser Jesus, teria tido um outro tipo de conversa que faria aproveitar muito mais aquele momento que eles tiveram naquela ruela. Se a gente pega, por exemplo, quando Paulo cai do cavalo e ele imediatamente reconhece ali Jesus, num segundo momento, mas ele vai saber ser Jesus, porque quando ele pergunta quem és, e Jesus pergunta para ele: por que você me persegue? Então, perante o questionamento dele, Jesus diz: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue.
Então, a própria conjuntura daquilo que estava acontecendo fez Paulo se antecipar, visto que ele já estava ofuscado e cego por aquela luz que promanava daquela entidade diante dele. E, nesse sentido, quando ele, ali cego, sente a vibração elevada que o envolvia, ele já pergunta ali na lata: quem és? E Jesus vai ser aquele a quem ele perseguia. Então ele já reconheceu que era Jesus ali no queima-roupa. E aí ele pergunta: o que desejas que eu faça? E Jesus diz: entra na cidade, lá vai te ser mostrado o que você deve fazer. Caminha, vai para a cidade, vai ao encontro do povo, vai ao encontro do trabalho, vai ao encontro da utilidade. E lá vai te ser dito o que você deve realizar. Então Jesus não mostra pedir uma vez tudo o que aconteceria. Ele vai mostrando de gole em gole. À medida que ele vai dando passos, se movimentando bem, vai sendo cerrado para ele o próximo passo. Já ali com os discípulos de Emaús, eles não questionaram quem era aquele forasteiro. Eles continuaram a conversa ali com aquele forasteiro, ignorando de quem se tratava, e eles só vão reconhecer que era Jesus quando ele parte o pão. Então, inclusive, vai ser trago aqui a questão da autoanálise, da reflexão com Jesus daquele meu dia que nós precisamos fazer. Porque existem, gente, no nosso processo de analisar a nossa caminhada e o nosso dia, a pergunta que valerá pela pergunta, a pergunta que não será respondida, a pergunta estéril e a pergunta que será respondida. Até mesmo para a gente questionar no momento correto, aprazado, a gente precisa ter discernimento. E é a caminhada com Jesus que vai dando isso para nós. A gente não consegue isso de um instante para o outro. Até mesmo para quando a gente for fazer a nossa análise, a gente não dá espaço para instalar ou consolidar a queda, porque os obsessores ficam nos espreitando. Dependendo do que eu comentar comigo mesmo na minha análise do dia, ali diante do espelho, naquilo que eu questiono com Jesus, se eu fizer questionamentos e comentários de baixa vibração, que me façam me voltar para algum tipo de calúnia, ou de queixa, de rebeldia, de carência, acaba que, ao invés de ser um momento útil de autoconhecimento e de poder receber de Jesus as orientações dele, suas correções, as suas assertivas, eu vou estar dando espaço para instalar ou consolidar a queda, sombras. E isso, gente, inclusive é uma terceira pessoa que não esteja ali. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Seja sozinho, na reflexão conosco, conversando com Jesus, com outra pessoa, porque a todo momento existem obsessores nos espreitando e que vão usar falas indevidas nossas para nos dominar, para infiltrar em nós deslizes, erros, obsessões. Porque, tipo, se eu na análise que eu estou fazendo comigo, sozinha, começo a falar coisas negativas de uma terceira pessoa, os obsessores dela vêm todos para mim e passam a me acompanhar. Então, eu, ao invés de usar aquele momento para falar mal de alguém, eu vou analisar a mim, o que eu posso melhorar. Como eu posso ajudar melhor aquelas pessoas que por algum motivo esteja sendo difícil para mim conviver com elas.
Como dar o perdão a mim pela minha fraqueza, perdoar o outro, procurando ressaltar as coisas positivas que o outro tem. Daí que, do momento que eu desejo usar aquele instante para uma reflexão nobre, isso vai modificar a maneira como eu estarei preparada para receber as orientações de Jesus. Então, do momento em que eu tenho vibrações nobres, ao invés de vir o obsessor daquela terceira pessoa para me acompanhar, vem o benfeitor dela para me ajudar, porque vê que eu estou com sentimentos de compaixão, de mão estendida, procurando auxiliar essa pessoa, mesmo que vibratoriamente, em pensamento. Nesse sentido que aquilo que nós nutrirmos, isso irá acontecer. E é por isso que, considerando que o materialismo dentro de mim grita e o materialismo externo grita de volta, quando eu rompo toda forma de materialismo, eu estarei me fortalecendo com a espiritualização que vai acontecendo e com as redes de apoio que isso vai criando. É por isso, gente, que os obsessores, eles ficam tentando nos fazer desenvolver sentimentos de intolerância, de antipatia gratuita. Mesmo considerando que algo tenha acontecido de concreto, que foi difícil para nós, vinda de outra pessoa, o obsessor, ele tenta nos insuflar rancor, vindita. E nós temos que ter cuidado, porque se eu não rechaço essas vibrações na raiz, no móvel do meu coração, quando eu estiver na minha análise sozinha comigo, eu vou acabar falando que eu não devo. Eu vou acabar atraindo obsessores para perto de mim, que vão me perturbar, que vão me dominar, que vão me desequilibrar. Eu vou acabar me tornando instrumento para que vibrações negativas alcancem o outro, porque quando uma pessoa fala mal de outra, se essa outra pessoa não tiver as proteções morais de uma vida nobre, limpa, ela pode ser afetada por aquelas mentalizações nocivas que eu esteja emitindo. Então, vamos supor que essa terceira pessoa estivesse num volante, dirigindo um ônibus, e não está naquele momento com um suporte moral adequado para se proteger de uma mentalização negativa minha na direção dela. Seja falando coisas ruins a respeito dela, seja tendo sentimentos negativos na sua direção enquanto lembro dela. Pode acontecer que esse indivíduo, dirigindo esse ônibus por causa das vibrações sombrias que eu estou enviando, ele desequilibre no volante e venha bater. E por essa batida, pessoas que estavam naquele ônibus venham a desencarnar, ou mesmo esse indivíduo. Eu vou ter participado. Mesmo considerando que ele não teve proteção moral para poder não receber as vibrações que eu enviei. Mas ele não teve as proteções morais para poder não receber o que de ruim eu enviei, e eu fui aquela que enviei. Então eu participei tanto quanto ele daquela cena. Um não tendo a proteção moral e eu sendo quem enviou algo ruim. Então, por isso que a gente tem que ter cautela, porque são essas brechas que depois me impede de fazer o bem enquanto eu durmo, me impede de ser útil na vigília, começa a me desarmonizar, me angustiar, eu posso cair em estados anômalos, de aflição, de desesperação. Que às vezes, gente, eu não dou uma associação para aquilo. Porque nem sempre eu vou conseguir associar A com B, enquanto causa e efeito.
Pode ser que eu vou tendo essas atitudes levianas e quando eu vejo eu estou desequilibrada, eu estou em estado de desesperação, de prostração, estados depressivos, vencida por energias que me esmagam, eu não consigo desvencilhar, já não consigo de moto próprio ir no centro espírita, engajar numa atividade útil, procurar um terapeuta, um psiquiatra, porque estou gemada aquelas energias negativas. E se eu fizer uma associação naquele momento, eu não encontro um motivo para estar assim. Às vezes no meu emprego está bem. Pode ser que em casa eu não encontre algo que justificasse aquilo. Na convivência que eu tenho com os vizinhos está relativamente tranquilo. E eu estou tendo aqueles quadros anômalos. Mas é devido a audições, enquanto permissões que eu fui deixando e que começa com essas vibrações fugidias do ciúme, do ódio, da inveja, da intolerância, da antipatia, da divisão. Quando eu sou insuflada a excluir alguém, a gente tem que ter muito cuidado com exclusão, porque é o materialismo que pede isso. São os espíritos sofredores, obsessores, que nos insuflam exclusões. E é curioso porque as exclusões elas estão por toda parte. Se nós considerarmos a postura de Jesus é oposta, como nesse momento com os discípulos de Emaús. Ele, ao invés de dizer para eles, fiquem com essa notícia para vocês, ou de silenciar e desaparecer, Jesus, ele vai esclarecer a eles, antes de fazer isso, a queima-roupa, que pudessem ter a compreensão de que ele deveria passar todas aquelas coisas. Nesse sentido que ali, num instante que Jesus, ele lhes dava o bago de pão, os olhos dele se abriram e o reconheceram, mas ele desaparece. Ele já tinha feito todo um processo ali naquela conversa, para que depois que eles reconhecessem a Jesus, eles fossem distribuir essa informação, levar essa boa nova, como ele pediu para Maria de Magdala. Porque Jesus, todo o seu norte era para dividir, enquanto distribuir com outras pessoas, seja um pedaço de pão, um remédio, um consolo, uma instrução. O discurso e o testemunho de Jesus é inclusivo. É trazer aquele que está à margem, aquele que está excluído. É fazer ele voltar à dignidade, divisar uma perspectiva para se recuperar, para avançar, para conseguir se auto-perdoar, se auto-amar, para fazer um destino diferente. Porque embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, ou mesmo não possa pagar um erro que eu perceba de chofre que cometi, eu posso recomeçar daquele momento. Então vamos fazer isso. É o que a gente tem. Diante da situação que for, o que eu tenho de saída? Então vamos agarrar a saída. E é por isso que a gente tem que ter essa mesma vibração para agarrar o trabalho nobre. Porque nós não temos outra saída. O trabalho nobre é o único caminho para o espírito que quer evoluir, que quer se vencer, que quer melhorar. Então, Jesus ele coloca diante de nós opções para trabalhar no bem, porque ele sabe que nós precisamos, isso é imperativo. No nosso estágio evolutivo não é uma escolha, o trabalho no bem. É necessidade. Se eu não me incluo num grupo, numa determinada área de trabalho beneficente, caridosa, sob algum aspecto, eu vou estar me excluindo de um processo necessário para minha edificação moral, para minha reforma moral. É por isso, gente, que a gente precisa ter essa perspectiva, como o Senhor Jesus nos traz,
de procurar o bom labor, não esperar que alguém me convida, porque a gente tem isso, até mesmo por essa ideia de exclusão que o materialismo nos impõe, que fica tentando suscitar rixas entre nós, panelinhas, querelas, calúnias, que é tudo urdição da sombra, para nos falir moralmente. Como a gente já está nessa situação em que espíritos tentam fazer divisões entre nós para nos enfraquecer, para nos isolar e para que então mais pessoas sejam excluídas do processo redentor, acaba que a gente tem essa esperação de um convite. Eu não fui porque ainda não me convidaram. Eu cheguei lá e não fui recebida como eu gostaria. Isso tudo é movimento de distração. Porque do momento que eu tenho a perspectiva do meu propósito de vida, em que avidamente eu busco para saber qual é, e desejo estar naquela leira, naquela gleba, acaba que eu vou me enquadrar naquele trabalho e vou levá-lo adiante. Buscando saber os meios legítimos em que eu posso me inserir, o que eu precisarei estar participando, que horário que é a reunião, qual local. Então eu vou me engajando e vou me mantendo leal. E em sendo assim, eu não estou esperando o testemunho do outro para fazer o meu processo. Eu não estou aguardando que alguém bata na minha casa e me chame, me manda uma mensagem me incluindo, ou que um terceiro me olhe como eu gostaria para me sentir acolhido naquele ambiente. Não, mesmo que venha pedrada, eu estou disposta a assumir aquela gleba com Jesus e levar aquilo adiante. Então essa é maturidade, é quando a gente vai vencendo a nossa criança ferida, que espera respostas mágicas na direção dela, espera soluções milagrosas, espera que alguém faça por ela, que alguém a inclua. Porque a criança, ela tem a ideia de que o que aconteça naquele ambiente que ela está de bom e de ruim tem a ver com ela. E como ela precisa estar atenta, receptiva naquele ambiente para aprender, ela está receptiva com aquilo que de ruim acontece e que ela associa a ela. Então, a criança, ela tem aquela percepção de que se alguém não a incluir, ela fica excluída. Ela precisa se fortalecer para ela se incluir. Mas esse é um movimento de amadurecimento. Porque se a criança pode não ter força suficiente para se incluir, o adulto precisará desenvolver essas forças de se incluir, de fazer parte daquela rede de trabalho em que ele se sinta chamado a estar. Então, eu assumo meu processo. Eu realmente ponho a mão na massa e me sinto feliz, grata por poder estar realizando. Porque o serviço nobre, ele vai dando para a gente uma felicidade inabalável. O que a gente experimenta, podendo estar inserido em alguma atividade que você leva consolo para alguém, alívio da dor. Às vezes uma palavra que você fala que alguém que está desesperado pode ser fortalecido, pode ser acalmado. Isso traz uma experiência indizível. Porque é o que vai fazer tudo valer a pena. É quando você percebe que você está sendo instrumento para auxiliar alguém. Porque é o único motivo da gente ter vindo para cá. E é um auxílio que promana do Cristo. Porque nós, nas nossas misérias e insuficiências, temos sombra para dar. O auxílio, quando ele acontece, verte é do Cristo. Por isso que nós estamos ligados a esse mel divinal do amor de Jesus,
a essa fonte do leite de discernimento e sabedoria que promana dele. E é por isso que ele vai nos capacitando. Ele vai nos preparando. Vai nos dando condição, até mesmo energética. Porque acaba que trabalhar com Jesus vai implicando agremiações em nós de energia, de vigor, de equilíbrio. Porque eu preciso estar harmonizada para transmitir harmonia. Se eu estou desatrelada, destrambelhada, me culpando, com a consciência pesada, eu não tenho serenidade suficiente. Por isso que do momento que eu me percebo em falhas importantes, vá resolvendo, se colocando aberto para espiar e reparar isso, mas não deixa de ajudar. Da maneira que você pode. Envolva-se num trabalho onde você possa ser útil. Faça alguma movimentação em que você, com um sorriso que for, facilite o dia de alguém. Então você vai conseguindo resolver suas pendências morais com mais tranquilidade, mesmo que exista uma série de aspectos que você se arrepende, que você vai precisar espiar, reparar. Não a culpa, o arrependimento. Porque a culpa, ela nos coloca numa vibração indevida, onde a gente acaba tendo sentimento de autodestruição, de autodesânimo, de desistência, que são perigosos. O que nós precisamos nutrir é arrependimento diante das nossas quedas, porque isso implica autoamor, autoacolhimento. Eu poder olhar para mim sem culpa, sem acusação, sem me justificar, sem mascarar o que aconteceu. Eu posso olhar para mim, para o que aconteceu, para o meu erro. E aí eu vou divisando soluções. Inclusive considerando que nós estamos aqui na Terra para irmos melhorando. Porque deslizar, nós vamos deslizar. Às vezes a gente se engana. Às vezes eu acho que a orientação era falar aquilo e fala outra coisa. Às vezes, mesmo tendo tido uma intuição de fazer de determinada forma, depois eu percebo que não era bem assim. Que houve algum tipo de erro de percepção minha daquela intuição. Que eu deveria ter feito diferente. Isso faz parte. Às vezes, eu vou precisar fazer consertos rápidos de quedas que eu tive para que aquilo não piore, porque vai virando uma bola de neve. E o nosso processo é de aprendizado. Tem coisas que eu fazia 2 anos atrás que hoje eu não faço mais, porque eu estou em processo de evolução. Se eu realmente abracei a utilidade e sigo leal a Jesus, eu estou em processo de melhoramento. E nesse sentido que a gente vai mudando perspectiva, a gente vai aprimorando nosso discernimento, nossa serenidade, nosso bom senso. A gente vai se tornando mais humilde. A gente vai saindo da fantasia materialista. Vai conseguindo absorver a excelsitude de Deus. Enquanto aí, mesmo incompreensível para nós, mas isso vai tendo contato conosco. E a gente vai conseguindo ter gratidão a Deus. Inclusive, um aspecto que nos ajuda é o contato com a natureza. Ir num campo passear, ir num riacho, ir numa praça, num bosque, contato com a natureza, o mar. Agora, se você não pode ir em algum local, à noite, abre a janela da sua casa, do seu apartamento, onde você mora,
e assiste um pouco o céu estrelado. Só de você olhar para cima e ver o céu, aquelas nuvens de noite, algumas dá para diferenciar, mesmo que já à noite, mas dá para perceber alguns resquícios da nuvem. Dá para a gente ver uma luzinha acesa ali, outra colar, que são as estrelas, que vai dizer de outros astros. E enquanto a gente está olhando ali para o céu, às vezes você vê uma luz em algum ponto, depois aquilo desaparece, a sua luminosidade, aí você olha para outro lugar, vê outro. Então modifique, inclusive, os pontos luminosos do céu. Então faça esse exercício de estar em contato com a natureza, nem que seja olhar para o céu estrelado. Uma outra recomendação é pela manhã deixar bater um pouco de luz na região da nuca, das costas. Também é um movimento de você assimilar um pouco dessa energia da natureza, porque a natureza é criação de Deus. Estar em contato com a criação de Deus nos fortalece. Quando a gente vai se fazer acompanhado, o sentimento de gratidão. Por isso que isso vai criando uma cascata, um bumerangue positivo em nós, que vai nos permitindo essa perspectiva. Nesse sentido que no subsequente vai ser trago um pouquinho da aparição de Jesus ressuscitado aos 11 na Galileia, onde ele aparece e diz: paz seja convosco, sou eu, não temais. Eles estavam conturbados e amedrontados, cuidavam que viu algum espírito, então não associaram com Jesus. Então Jesus diz: por que estáis turbados? E que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Olhai para os meus pés e mãos, porque sou eu mesmo, palpai e vede. Porque o espírito não tem carne nem osso, como vedes que tem. Porque Jesus estava ali materializado. Em dizendo isto, mostra-lhes mãos, pés, mas ainda não criam, estava admirado, transportados de júbilo. E Jesus então pergunta: tendes aqui alguma coisa para comer? E oferecem para ele uma posta de assado peixe, um favo de mel. Jesus come à vista deles, tomando sobejos, lhes deu. Então, quando Jesus ele pega aquela posta de peixe assado e o favo de mel e come diante deles, é que eles vão se acreditar que era Jesus, que estava ali materializado. Então, da mesma forma como os discípulos de Emaús, eles não associaram com Jesus do primeiro momento. Inclusive trazendo aí o desafio que é o aspecto da nossa intimidade com Jesus, como é uma construção. E é por isso que a gente precisa tecer isso dia a dia e nos fortalecermos, porque é algo que vai sendo construído, porta dentro da alma, para que não corra o risco de Jesus nos dizer coisas e nós não acolhermos, como acontece aqui nesses dois recortes, tanto com os discípulos de Emaús quanto com os 11 na Galileia. Visto que Jesus vai tentar falar comigo alguma coisa de diferentes formas, às vezes não é diretamente na reflexão no fim do dia em que eu converso com Jesus que ele vai me dizer tal aspecto. Às vezes ele vai usar da palavra de um terceiro para me alertar sobre algo. Às vezes ele vai usar de uma leitura que eu fiz para me dar aquela inspiração. Às vezes ele vai usar de algum acontecimento próximo de mim para me dar um alerta. Então, como que eu posso ir fortalecendo a minha receptividade a Jesus? É com a fidelidade. E que se constrói segundo a segundo. Até o último pentelésimo encarnado a gente pode pôr tudo a perder. Por isso que ou eu intensifico a minha luz,
fazendo isso, ganhar cada vez mais know-how, intensificação, fortalecimento, ou eu perco. Por isso que é um processo em que a gente vai, a partir do autoconhecimento, fazendo vitórias sobre a nossa sombra, que grita. Porque como nós faláramos, o materialismo, a sombra dentro de mim, ela grita. E aí uma sombra fora grita de volta. São gritos que ecoam para todo lado de sombras, de exigências materiais, de movimento de distração, de sentimentos nocivos, de ciúme, de inveja, de separativismo, de ódio, de vingança. São gritos que acontecem para todo lado, mudos ou audíveis. Mas mesmo que mudos, surdos, vai acontecer que energeticamente causa suas respectivas impactações. Porque nós estamos num regime em que o semelhante se alia ao semelhante e cria fortalecimento daquela vibração. Então, se for um sentimento, por exemplo, de cólera, isso vai se aliar a outro sentimento de cólera e vai amplificar. Mesmo que aquela cólera não tenha se extravasado em palavra, ou não tenha se transformado numa ação. Só aquele sentimento, aquele pensamento, enquanto do indivíduo encolerizado, que inclusive tem as suas impactações negativas primeiramente no organismo do indivíduo, que é todo estrambelhado, por causa daquelas descargas nocivas, tanto o coração, quanto o estômago, o fígado, o nervo, faz um destrambelho, um colapso no metabolismo do indivíduo, a cólera. E para os que estão em torno, aquelas vibrações vão encontrar os semelhantes e amplificar com seus respectivos estragos. Então, vai acontecer que a nossa experiência na Terra, ela vai dizer de uma construção que eu sou chamada a fazer, do bem dentro de mim, que eu consigo fazer o meu melhoramento moral e sustentar isso. Porque eu posso até realizar essa obra de vencer minha sombra num momento, mas eu posso no momento seguinte ceder a ela. Visto que a minha sombra ela vai continuar gritando, eu vou ter que vencer ela de novo e de novo. E a sombra externa também continua gritando. Chega em nós, seja na forma de tentação, de provocação, de assédio espiritual, de insinuações obsessivas, que se eu der brecha se instalam, como na questão do motorista do ônibus. Se um terceiro pensa com vibrações coléricas na direção dele, se ele não tiver uma defesa moral baseada numa vida nobre, alinhada ao propósito de Jesus, essa vibração colérica na direção dele o afeta, o prejudica. Da mesma forma que a investida obsessiva de alguém na minha direção, se não encontra em mim os recursos morais nobres, se instala aquela obsessão. Mas se me encontra na prática do bem, nos sentimentos nobres da compaixão, da clemência, do perdão, da bondade, da caridade, então está fechado, não tem fresta para aquela infiltração obsessiva acontecer. Porque, inclusive, quando a gente considera as vibrações obsessivas, elas podem ser odiosas e não odiosas. Então, a gente tem as vibrações obsessivas odiosas, que tem a ver com vingança,
Um outro aspecto tem a ver com inveja e um outro aspecto com o trabalho que o indivíduo realiza. Então, o Pedrinho, ele faz um determinado trabalho no centro espírita que irrita um espírito desencarnado. Pelo bem que leva, pelo alcance daquele trabalho, pelos sofrimentos para os quais leva lenitivo, conseguindo auxiliar outros a desconectar dos seus sofrimentos, a se fortalecerem moralmente para a prática nobre. Então, um dado espírito pode iniciar um ódio pelo Pedrinho, pelo trabalho positivo que ele realiza. Então, tenta obsedá-lo para pará-lo, inviabilizar o seu trabalho, inclusive espreitando, fazendo cavações de situações para desmoralizar o Pedrinho, para que ele seja desestimulado a continuar o que ele realiza, para colocá-lo numa situação ridícula. Então, o espírito obsessor faz tentativas via uma obsessão odiosa. E tem as obsessões não odiosas, que tem a ver com vícios em geral que envolve gosto. Quando uma pessoa gosta de fumar, gosta de beber, gosta de um crack, porque acaba que ele vai ser obsedado por espíritos que têm aquele mesmo gosto. E também vai ter a obsessão não odiosa por questão de carência e de salvacionismo. Quando o indivíduo não trata a sua carência, porque carência é um outro aspecto que eu preciso tratar o tempo todo das minhas carências, porque narcisismo todos nós temos. O transtorno narcisista é um outro aspecto que é grave e precisa de auxílio importante. Mas narcisismo, todos nós temos um pouco disso, que tem a ver com o nosso ego, nosso egoísmo, nosso orgulho, nosso sensualismo, que são nossas chagas, que eu tenho que vencer o tempo todo. Então, acaba que a carência é um aspecto que eu, com meu amor próprio, meu autoacolhimento, eu vou cuidar disso e preciso estar atenta, não posso descuidar. Porque senão isso com seu grito acaba me hecatombando. E o aspecto salvacionismo, quando o indivíduo acha que ele precisa ter uma atitude de salvador do orbe, que são situações que têm a ver com brechas que o indivíduo dá para obsessões não odiosas. Porque seja o salvacionismo, seja a carência, existem similitudes que encontram isso enquanto vibrações e que fazem espíritos afins se associarem ao indivíduo obsedando. E nesse sentido que o mais difícil de resolver é a situação do salvacionismo. Porque é uma obsessão não odiosa em que o indivíduo reconhecer que ele tem essa questão de salvar a pátria, de precisar ter atitudes que ele vá ao encontro de populares como Salvador, como modelo, como guia, porque o nosso único modelo e guia é Jesus. E acaba que quando o indivíduo ele tem esse sentimento, ele se reconhecer isso, seria ele deixar de ser o Salvador. Por isso que é o mais difícil de resolver das obsessões. E tem também a obsessão por apego, que às vezes um pai que desencarna em espírito volta para ficar junto de uma filha por apego e acaba obsedando ela sem querer. Ele a ama, mas porque é apegado a ela e esse amor dele ainda está mesclado com apego, ele não consegue desatrelar dela e acaba obsedando ela, mesmo sem querer. É por isso que a gente tem que ter essa cautela conosco mesmo, porque as minhas sombras elas gritam e elas pedem cuidado e vitória sobre elas constante. Enquanto a gente estiver na Terra, nós seremos chamados a fazer frente à nossa sombra e a, pela nossa vontade, vencer ela. Mas aí ela volta
E aí eu respondo com uma nova vitória sobre ela. É assim que a gente vai avançando. Porque essa disciplina do meu esforço nobre, desses golpes de luz que eu verto, isso vai tornando esse trabalho menos penoso, vai ficando mais fácil vencer minha sombra. A minha luz vai se fortalecendo, eu vou conseguindo intensificar meus pensamentos elevados, meus sentimentos nobres, que vão significar uma ação positiva, uma atitude mental apta e um testemunho feliz, leal a Jesus. Por isso que Jesus ele vai trazer que os discípulos sedivivos, qual nós o desejamos aos seus pés nos tornarmos, seremos pedidos por Jesus para nos entregarmos a confiança da providência. E como nada temos, não tentamos a cupidez de tantos quantos recebem o que falamos ou nos recebem. E nesse sentido que Jesus vai dizer para a gente se informar de quem é digno de nos alojar, quem é humano bastante para abrigar o viajor que não tem com o que pagar, porque esses são dignos de ouvirem a palavra de Jesus, que ora estará expressa através da nossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. Que, na verdade, apesar da nossa miséria, Jesus ele age porque a obra é dele. Então ele faz essa palavra consolar. Nesse sentido que Jesus é que precisa crescer e eu diminuir. Então, o nosso objetivo é distribuir Jesus, não a nós, que seria dada a nossa sombra, mas é distribuir o consolo de Jesus, as palavras de Jesus. E é por isso também que é importante a gente ter contato com o Evangelho, que são as palavras de Jesus. Ler. Tem um site que chama Bíblia do Caminho, que tem os Evangelhos e tem 99% dos livros do Chico ali disponíveis na plataforma. Eu costumo ler os evangelhos por ali. Porque você pega uma determinada passagem e você lê, relê, e acaba que é uma forma que a gente tem de beber da fonte, que é as orientações que vão ser promanadas na nossa direção. Por isso que quando a gente faz as coisas gratuitamente, sem algum outro interesse que não seja ajudar, a gente cria uma rede de positividade, de construtividade em torno daquilo, que inclusive vai unir a espiritualidade com aqueles que estão encarnados. Então, une desencarnados e encarnados numa mesma rede construtiva. Por isso que Jesus vai trazer, inclusive, nesse remate do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente não violentar nenhuma consciência, não forçar ninguém a deixar a sua crença para adotar a nossa, não lançar anátema sobre aquele que não pensa como nós, e acolher aqueles que vêm a nós, e deixar em paz quem nos repila. Inclusive assim, gente, até mesmo naquilo que a gente distribui. Se a gente considerar Maria de Magdala, quando ela levou a boa nova do Cristo ressurreto, ela foi repelida, até mesmo pelos discípulos de Jesus, que não acreditavam nela. Foi Maria, mãe de Jesus, que deu crédito para Maria de Magdala, dizendo que sentia que o Cristo vivia, acolhendo, dizendo que ela estava falando a verdade. Até considerando a envergadura de Maria, esse espírito angélico que veio ter conosco para nos auxiliar e continua conosco,
nos amparando, nos ajudando. Acabou que ali, quando Maria de Magdala levou a boa nova da ressurreição do Mestre, os outros houveram repelido. Maria acolheu. Então, quando a gente vai levar um benefício, o outro pode te repelir. Mas isso vai fazer parte. Na distribuição de um dado benefício, nós vamos distribuir. E é como é falado aqui. Aquele que repelir, sigamos, distribuindo para aquele que acolha. Porque no meio de 10 que repila, um necessitado que é beneficiado faz valer a pena. Às vezes um trabalho que a gente faz por um que é ajudado faz valer todo o trabalho, porque nós não estamos procurando quantidade, proselitismo, a gente procura fazer a vontade de Jesus. Na área de serviço que ele nos situa, que tem a ver com o nosso propósito de vida, a nossa missão. Então, nós não estamos preocupados nem com quantidade, nem com evidência, nem com resultado, nem com proselitismo, nós estamos preocupados em ser leais a Jesus. Então, o trabalho que a gente realiza por um que seja beneficiado, em 70 anos de trabalho na leira mediúnica, um que for beneficiado terá valido a pena. Nesse sentido, que é o que vai dizer que a gente não violenta a consciência nenhuma, a gente não força alguém a deixar a crença para adotar a nossa. Sabemos, inclusive, que não é fora da igreja que há salvação, é fora da caridade. Os caridosos que fazem o bem, os leais a Jesus, estão em toda parte, em diversos climas, em culturas diferentes, em religiões diferentes. Às vezes um ateu, ele dá mais testemunho do mestre do que um espírita. Isso vai da consciência do indivíduo, do bem que ele consegue movimentar na direção do seu entorno. Isso é fibra dentro da alma. Não lançar anátema sobre quem não pensa como nós, porque é essa questão. É fora da caridade que não há salvação. O indivíduo pode pensar o oposto de mim, mas ele vive caridade. Ele estende a mão, ele ama. Então, a gente acolhe aqueles que vêm a nós. Agora, aquele que nos repele, fica em paz. E torcemos para que esse possa estar no caminho do seu propósito de vida. É o nosso desejo para ele. Então, aqui vai rematar as palavras de Jesus. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Enquanto aí, o nosso desejo de fazer a nossa parte, no limite da nossa força. Esse é o aspecto central do nosso labor. Que Jesus, quando vier, me encontre na minha área de serviço, leal. Que possamos, de fato, estarmos nessa perspectiva e que ele possa, quando vier, nos encontrar em serviço ativo nobre. Porque toda vez que a justiça divina nos cobra pelos erros que nós mesmos lavráramos contra nós, com os nossos delitos clamorosos, se nos encontra em trabalho no bem, manda a justiça divina que sejam suspensos aquela cobrança por tempo indeterminado. Então, quando a gente considera a nossa atuação, isso vai significar inexoravelmente essa suspensão de cobranças pelos nossos boletos morais, lavrados por nós próprios, nas ampulhetas dos nossos erros até aqui, e que acaba que, se nos encontra em trabalho nobre, é suspensa aquela cobrança por tempo indeterminado, porque a caridade, ela cobra a multidão das nossas falhas. O bem que nós realizamos é o advogado das nossas causas perdidas perante os tribunais do além,
impedem que o martelo do nosso karma caia inteiramente sobre nós, conforme Emmanuel vai trazer. O karma negativo vai se dissolver sob os efeitos do karma positivo. O bem de hoje anula o mal de ontem. Por isso que nós precisamos cuidar para não darmos espaço para as nossas mazelas morais, porque é o bem que realizamos hoje que nos faltará amanhã. Enquanto que nessa proposta que eu permaneço, é isso que vai sustar os mecanismos de cobrança divina na minha direção, porque tem me encontrado no esforço nobre. Por isso, gente, que é muito importante a gente seguir, fazendo a otimização do nosso tempo, porque nem salvacionismo, nem autopromoção, nem querer ser transformadora ou curadora, mas não nos omitirmos, oferecendo o que temos de melhor para ajudar, no limite da nossa força. Como estamos a serviço do Mestre, valerá a pena, mesmo nas nossas misérias e insuficiências, porque Ele vai nos capacitando, porque a obra é dele, é Ele que precisa crescer, é Ele que precisa ser levado. É a intimidade com Ele que precisa ser estimulada, emulada. Onde Ele possa ter a recepção da lealdade de tantos quantos discípulos redivivos possam seguir essa trajetória aos seus pés, renunciando a nós mesmos, tomando nossa cruz e o seguindo. Porque nós não viemos para a Terra para ter proteção e segurança. Muito preocupada com a minha situação, não vou dar conta do trabalho. Se eu paro no lance mais desafiador, fico com um problema com o óbice, não com o Mestre. Por outro lado, a partir do momento que vale a pena ir realizar que preço for, tudo na minha trajetória fortalecerá a minha responsabilidade mais santa. Enquanto aí, esse começar nobre, continuar nobre e terminar nobre. Vamos aumentando nossa rapidez telepática com Jesus, internalizando a lição, menos dúvidas estéreis, menos perca de tempo, porque a gente vai aumentando a otimização do bom trabalho, do bom tempo, da canalização correta da nossa energia, vai apurando nossa projeção. Vamos dando resposta a atitude concreta, aprimoramento constante, sem negligenciar o dever, sem negligenciar a ocasião de ser útil, fazendo apanhados sob diferentes ângulos, porque a gente vai desenvolvendo fermentações, sabedoria, conhecimento, no bom estudo, nos perdendo a cada momento para que o Cristo seja encontrado pelo outro. Por isso que, do momento que nós podemos divisar que só daremos pela nossa alma nosso testemunho nobre, a pretensão pessoal rói por terra. Mesmo esmagados, não nos damos por afetados. E então a gente vai se mantendo harmonizado para doar harmonia. Vamos fazendo o estudo nobre para distribuir com mais eficiência. E vamos amando, fazendo o apuro da nossa capacidade amorativa, para que entreguemos energias curativas sob a égide dessa conexão com o Mestre. Frequência, velocidade, mira no essencial. Então, poderemos, nessa conexão, pedirmos, batermos e buscarmos.